Vamos mostrar neste vídeo as novidades que existem na nova versão do programa Gestrude 3D. Particularmente, nós vamos mostrar as informações a partir aqui da versão 21.02.02. Qualquer versão iniciada com 21 já apresenta essas características que nós vamos mostrar. Em primeiro lugar, as informações referentes às barras, elas aparecem aqui no rodapé. À medida que eu faço a movimentação do mouse e quando eu sobreponho sobre as barras, a barra é selecionada e no rodapé aparece a informação referente a essa barra, indicando o nó inicial, o nó final, a seção transversal e o comprimento da barra. Da mesma forma, quando eu faço a movimentação do mouse sobre os nós, esse nó também ele é selecionado e a sua indicação aparece aqui no rodapé da tela. Se eu clicar sobre essa barra selecionada, ela torna-se uma informação, digamos, fixa, da mesma forma que com o nó. Então, se eu fizer a movimentação da estrutura, essa informação ela é mantida fixa. Se eu clicar sobre outra barra ou sobre outro nó, a seleção então é modificada. Da mesma forma, se eu não desejo que essas informações apareçam, ou seja, quando eu movimento o mouse, essas barras selecionadas sejam indicadas, eu posso simplesmente alterar isso daqui clicando sobre esse botão e agora, à medida que eu faço a movimentação do mouse, eu não tenho mais essas informações. Portanto, é opcional. Outra propriedade que foi alterada, que considero significativa para essas novas versões, é a questão da renderização. Então, nas versões mais antigas, nós tínhamos apenas as informações referentes às barras, indicadas a partir da posição da barra, do giro da barra, da rotação da barra em torno do eixo longitudinal. Agora, por essas opções aqui, eu posso visualizar a estrutura de uma forma mais realista, digamos, né? Vamos chamar isso de renderização. E agora eu vejo as barras já desenhadas para cada situação, para cada seção transversal, dentro daquelas que estão cadastradas. Eventualmente pode ser questionado coisas do tipo como que parece existir uma descontinuidade. Isso ocorre porque na realidade as barras são consideradas pelo seu comprimento, tendo como referência o seu eixo, e ao longo desse eixo eu tenho uma seção transversal que representa a barra. Portanto, quando eu tenho modificações de inclinações entre duas barras, esse tipo de coisa vai ocorrer porque eu não tenho o preenchimento daquelas partes que não fazem parte do eixo e da seção transversal constituída. Então, aparentemente, parece existir essas pequenas falhas, mas que na realidade não são, né? Isso é por conta, então, dessa forma de estrutura, que é uma estrutura reticulada. Então, a barra é interrompida, mas efetivamente no processamento das informações, isso aqui é considerado como contínuo, não há essa descontinuidade, é apenas questão visual. Nós vemos aqui na imagem duas referências. A primeira, esse sistema de eixos de referência, que está localizado nas coordenadas 000, associadas à definição dos nós da estrutura. E essa outra referência aqui, menor, simplesmente ela indica a posição em torno da qual ocorre a rotação. Quando eu faço a movimentação, o giro da imagem, essa posição ela é mantida e foi feito aqui a manutenção das cores, né? Porque às vezes eu preciso
dessa informação para saber qual o eixo, qual a posição dos eixos. Então, o eixo Y vertical verde, o Z azul e o vermelho é o eixo X. Eu posso utilizar todas essas propriedades que aqui estão, que são usadas também para as demais formas de visualização. Apenas o que se destaca é quando eu faço projeções, tem-se a questão da perspectiva. Por exemplo, aqui que eu estou projetando o eixo XZ, devido à profundidade, eu consigo enxergar algumas peças que numa projeção ortogonal não seriam vistas, né? Como ocorre se eu fizer a projeção aqui nesse modo de visualização. E por que as duas formas de visualização? Bom, esta forma é apenas para que a gente tenha a imagem mais realista da estrutura, entenda melhor o posicionamento das peças, que isso é importante no modelo 3D. E nestas formas aqui de visualização, eu consigo ter mais informações, né? Onde aparecem as representações de apoios, a seleção de barras e nós, carregamentos, enfim, todas as demais informações. Eu diria que são formas complementares. Eu tenho a numeração também das barras e dos nós, que não vai aparecer nesse modo aqui de visualização. Esse modo de visualização pode ser feito, eu posso escolher as cores de visualização, inclusive aqui eu tenho mais opções. Eu escolho duas cores para que eu possa ter essa ideia das faces das seções transversais. Eu posso excluir a visualização dos eixos. Eu posso visualizar na forma de wireframe, de linhas, na forma sólida, ou algumas cores já pré-definidas aqui, que podem ser escolhidas, como já dito aqui, por essas duas cores. Eu posso enxergar a estrutura na forma de transparência, né? A rotação da seção eu faço aqui com o botão direito do mouse, ou com outras opções que aqui a gente pode verificar na ajuda. Tem aqui as teclas de atalhos, onde a relação das formas de você operacionalizar as imagens. Outra coisa, se eu quero retornar, ou digamos que essa imagem ela desapareceu aqui por alguma circunstância, se eu apertar H, simplesmente a tecla H, eu retorno, eu tenho a visualização completa da estrutura, que é o mesmo efeito dado por essa opção aqui, por esse botão. A tecla H ou a tecla T, né? Ou esse botão aqui dá na mesma. Então, sempre, se por um motivo ou outro aí de visualização a estrutura desaparece da tela, eu retorno a imagem completa por meio dessas opções. Outra característica interessante é na abertura de arquivos. Ao escolher arquivos pré-existentes, né, com a extensão .gs de Gestrut, ele automaticamente abrirá a imagem correspondente à estrutura na forma de visualização dinâmica. Se eu não gostar dessa visualização dinâmica, basta eu travar esse cadeadinho aí, que isso torna-se fixo. Voltando aqui, automaticamente eu tenho essa abertura. Outro aspecto que foi alterado é referente aqui aos carregamentos. Nas versões anteriores, ficavam separadas as informações referentes a solicitações em nós e solicitações em barras. Agora isso tudo vem de uma forma conjunta, todas as informações estão na mesma tela. Então, se eu quero introduzir solicitações sobre nós,
que seriam forças sobre nós, ou então recalques, ou as ações referentes às solicitações sobre barras. E aqui a variação de temperatura ainda não está disponível essa opção. E as demais manipulações que já faziam parte desse pacote continuam aqui disponíveis. Outro aspecto referente à questão da forma de renderização, eu também posso ter aquela imagem simplesmente considerando a posição do eixo Y das barras, ou também na forma de eixos simplesmente. Nesta forma aqui, eu também posso alterar as dimensões desta visualização. Vejo que esta forma de visualização ou esta são muito próximas, né? Lembrando que esta é mais completa, que eu tenho todas as informações associadas aos carregamentos, apoios e etc. Então, basicamente, é isso.